Olá, concurseiro, eu sou o professor Messias Soares. Vamos trabalhar questões de concursos aqui sobre áreas e perímetros de figuras planas, tranquilo? Então, vamos para cima logo aí, resolvendo o nosso primeiro exercício. Diz assim, ó, para colocar piso, um pedreiro cobra R$ 1,50 o metro quadrado. Quanto ele cobraria para colocar piso em um salão retangular em que o comprimento é igual ao dobro da largura e o perímetro é igual a 120 metros? Vamos ver? Então, gente, figura aí pela proposta, tá? O salão ele tem formato retangular. Bora colocar isso aqui. Vou botar bem aqui, ó. O salão tem formato retangular. Tá, qual é a característica, então, que é dada na questão sobre esse salão? Vamos logo para ele. Diz assim, ó, o comprimento é o dobro do quê? Da largura. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer que a largura, tá? A largura vai ser representada pela variável x. Vamos fazer assim, ó. A largura aqui é x e o comprimento é o dobro da largura, ou seja, o dobro de x. Então, a outra medida, que é o comprimento, valerá 2x, beleza? Logo, se aqui à direita é x, à esquerda é x. Se embaixo é 2x, aqui em cima também vai ser 2x, beleza? Muito bem, o problema quer saber quanto vai cobrar para colocar o piso, tá? Como é R$ 1,50 o metro quadrado, então eu preciso saber quantos metros quadrados tem o salão, correto? Se tiver 1 metro quadrado, vai ser uma vez R$ 1,50. 2 metros quadrados, duas vezes R$ 1,50. 3 metros quadrados, 3 vezes R$ 1,50. Se for 10 metros quadrados, 10 vezes R$ 1,50. O detalhe é que a gente precisa, primeiramente, calcular a área. Calculou a área, faz esse raciocínio. A área multiplica por R$ 1,50. E aí você vai saber qual foi o custo, né, para colocar o piso no salão. Então, mãos à obra, né? Como é que seria? O perímetro é 120 metros. O que é perímetro? É a soma dos lados. Então, eu vou fazer assim, ó. 2x mais x, tá? Vamos aqui, ó. 2x mais x. Bem aqui de novo, ó. Mais 2x. Mais o x de novo, tá? Quando somar todas essas medidas, de acordo com a questão, tem que dar 120 metros. Então, criou-se aí uma equação do primeiro grau bem direta. Fica assim, ó. 2x mais x dá 3x, mais 2x, 5x, 5x mais x vai dar 6x. Prontinho. Isso tudo é igual a 120. Daí, então, 120 vai dividir por 6. E 120 por 6 vai dar 20. Portanto, a medida x vai valer 20 metros, ok? Daí, pessoal, vamos para cá. A tua figurinha, né, o salão, vai ter as seguintes dimensões, ó. 20 neste sentido, né? Correto? E neste sentido aqui, ó, vai valer 40, já que é o dobro da largura, né? Então, se a largura é 20, o comprimento, que é o dobro, vai ser 40. Portanto, a gente agora calcula a área do salão. Como ele é retangular, base vezes altura. Então, vamos lá. Base 40 vezes altura 20, né? Portanto, a área, 4 vezes 2 dá 8 e os dois zeros, tá? Então, bem aqui, ó, 800 metros quadrados tem o salão. Agora, gente, vamos ver o custo, né? Quanto foi cobrado para colocar o piso? Então, o custo é de 800 metros vezes R$ 1,50, né? Como explicamos agora há pouco. É só pegar o quê? A área total, tá, do salão e multiplicar pelo valor do metro quadrado, nesse caso R$ 1,50. Prontinho, ó. Então, R$ 1,50 vezes 800 vai dar, então, R$ 1.000
1.200, né? Então o custo aqui de R$ 1.200, tá? Então uma dica aqui, aproveitando, seria assim, ó, R$1,50 é R$1 mais a metade de R$1. Então assim, se for 800 vezes R$1, dá R$800. Mais a metade, ou seja, metade do 800, que é 400. Então você gasta 800 mais o 400, que vai dar então 1.200. Prontinho, gente. Tá aí o primeiro exercício, né, proposto aí pela banca Fadesp. Ficamos então aqui na letra C. Essa é a alternativa correta. Tranquilo, pessoal? Tá aí então. Vamos agora para o segundo exercício, né, segunda questão de concurso. Nesse caso aqui, proposto pela banca Fundatec, tá? Feito aí no ano de 2019. Vamos lá então. Diz assim o enunciado, ó, o triângulo ABC mostrado na figura abaixo é equilátero, tá? O triângulo é equilátero. Aqui embaixo ele diz assim, ó, se DC tem medida 6, então a área do triângulo ABC é quanto? Então vamos lá, o problema está querendo a área do triângulo, e esse triângulo é um triângulo equilátero. Convém lembrar aqui, tá, pessoal? Vamos lá. A área do triângulo equilátero é lado ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4, tá? Então, lado ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4, já que ele quer a área aí. Muito bem. Bom, a informação dada no texto é que a medida DC, veja, a medida DC vale 6. DC na figura, gente, representa a altura. E aí vamos de novo para cá, ó. A altura é sempre o quê? L raiz de 3 sobre 2, tá? Então já tem aí a segunda formulazinha que nos importa, né, para a questão. Vamos lá. Pessoal, para eu calcular a área, basta eu saber o valor do lado. Tá aqui, ó. Se eu tiver o valor do lado, calculo a área. Bom, vamos fazer assim. A altura é 6. A altura é 6. Então, lado raiz de 3 sobre 2 vale 6. Beleza? Muito bem. Desenvolvendo, então, fica assim, ó. Passe aqui o 2 multiplicando. Vai ficar L raiz de 3, que é igual a 12, né? 2 vezes 6, 12. E o L vai ser, então, 12 dividido, pela raiz de 3. Prontinho, ó. Tá aqui a medida L, tá? Vou continuar da forma como está proposta aqui. Depois eu vou voltar aqui e vou mostrar um outro caminho para vocês, tá bom? Vamos lá. A área, então, é lado ao quadrado, bora colocar aqui numa posição mais adequada. A área, então, ela é lado ao quadrado, vejam, 12 sobre raiz de 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, tá? Prontinho, ó. Então tá aqui, lado ao quadrado, o lado é 12 sobre raiz de 3, já tá aqui, ó, ele ao quadrado, beleza? Bom, vamos para o cálculo. Vou ter aqui 12 ao quadrado, tá? 12 ao quadrado, 12 vezes 12, 144. E raiz de 3 ao quadrado, tá? Como a raiz é quadrada, basta eliminar o radical. Então fica o 3. Raiz de 3 sobre 4. Prontinho. Ok? Aí prossegue, gente. Vai ter que dividir aqui, ó. 144 por 3, quanto que é? Vai dar 48. Raiz de 3 sobre 4. E aí, fecha a questão agora. Ó. 48 por 4 vai dar 12. Então, 12 raiz de 3. Está aqui, então, a área, né, desse triângulo proposto na figura. Então, aqui a gente tem a letra A como a alternativa correta. Tranquilo? A questão fechou bem aqui. Mas vou abrir aqui um parênteses, tá? Porque eu sei que tem muita gente que chega nessa parte aqui e racionaliza para depois ir para a fórmula, tá? Então é uma questão de opção lá na hora da prova, né? Eu ver o que é mais prático para cada um. Então convém aqui dar uma lembrada. Pessoal, é o seguinte, vamos lá. Se eu tenho aqui 12 sobre a raiz de 3,
tá? Eu vou mostrar esse caso porque é um caso comum, tá? Como você tem um radical no denominador, usa-se então a primeira regra de racionalização, ou seja, você multiplica por uma outra fração onde tanto o numerador quanto o denominador é o mesmo valor do denominador da fração anterior, tá? O que isso implica? Bom, vai dar isso aqui, ó. Multiplica tudo lá em cima, então vai dar 12 raiz de 3. E se você multiplicar aqui tudo embaixo, vai dar isso aqui, ó, raiz de 3 ao quadrado. E por acaso a gente falou disso aqui agora há pouco, né? Que quando você tem uma raiz quadrada que eleva ao quadrado, é só eliminar o radical. Então, de maneira prática, quando tiver raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, tá? A raiz quadrada de um número vezes a raiz quadrada de um mesmo número, então basta repetir o número, ou seja, o radicando. Tranquilo? E aí prossegue. No caso, daria para seguir até aqui, ó. 12 por 3 que dá 4, raiz de 3, tá? Então essa dica parte aí, caso você queira fazer a racionalização. Beleza? Fechou então aí a nossa questão de número 2. Ok. Vamos prosseguir. Temos agora, nessa questão de número 3, da banca Sage Gran Hill, né, uma das grandes bancas, né, de concursos, uma questão que envolve retângulos e quadrados. Vamos falar dela então. Diz assim: o retângulo ABCD é decomposto em 5 quadrados, como mostra a figura. Então temos aqui, tá, o retângulo ABCD, beleza? E vários quadrados, tranquilo? Lá embaixo diz assim: se o maior desses quadrados tem área igual a 100 centímetros quadrados, então o perímetro do retângulo ABCD em centímetros é igual a quanto? Muito bem, então bora verificar o seguinte aqui. Bom, uma primeira informação é com relação ao quadrado, tá? O quadrado maior. O quadrado maior aqui tem área de 100 centímetros quadrados. Então vou para cá. Se esse quadrado, tá? A área do quadrado maior, vou chamar de AM, tem 100 centímetros quadrados, e é um quadrado, ou seja, lado ao quadrado é a fórmula, tá? O lado dele é raiz quadrada de 100. Portanto, vai dar 10, ok? Então, a primeira medida definida aqui é essa, ó. BC vale 10, né? Esse quadrado aqui, ó, tem lado 10, porque 10 vezes 10, vou anotar aqui, 10 vezes 10 vai dar 100, né? É a área desse quadrado maior. Tá, bora espalhar essa medida 10 aqui, ó. Aqui eu vou ter 10, e atenção, aqui eu também vou ter 10, ok? Muito bem, daí o seguinte, eu preciso agora definir essas medidas aqui, tá? Para definir a área, né, desses quadradinhos aqui, porque assim, o perímetro, ele está assim mais ou menos, tá, calculado. Ele é 10 mais 10 mais 10 mais 10, mas falta este pedaço e este pedaço, né, para poder fechar todas as medidas para o retângulo. Então bora fazer assim. Aqui eu vou dizer o seguinte, ó, cada quadradinho desse vai ter lado X, beleza? Cada quadradinho desse vai ter lado X. Por consequência disso, ó, se aqui em cima eu tenho X mais X mais X, aqui embaixo eu vou ter 3x. Logo, o lado do quadrado menorzinho aqui é x, e o lado do quadrado intermediário vai ser 3x, tá? Prontinho. Com isso, podemos afirmar agora, bora para um novo cálculo, ó, que 3x mais x vai dar 10, ó. Pega aqui. Esta medida AD vale 10, ó, né? Vai valer 10. Mas a medida AD vale 3x, esse pedacinho aqui, mais esse aqui, ó, x. Portanto, eu vou ter 4x, que é igual a 10, onde x é igual a 10 por 4, que simplificando por 2 vai dar 5 sobre 2,
e que dividindo 5 por 2 vai dar 2,5, tá? Se quiser deixar no 5 sobre 2 não tem problema, tá? Só que vai ter que fazer cálculo com fração. Muito bem. Dessa maneira, gente, chegamos à seguinte conclusão, ó. Que se x é 2,5, então x mais x é 2,5 mais 2,5 mais 2,5, o que dá 7,5, beleza? Então, esta medida aqui, ó, vai valer 7,5. Esta medida aqui vai valer 7,5. Portanto, vamos lá. Posso usar aqui o seguinte, ó, a base do retângulo, né, que seria a medida DC, vale 10 mais 7,5, ou seja, 17,5. A altura do retângulo, né, que seria a medida BC aqui, por exemplo, ou AD, tá? Então vamos lá, a altura vale 10. E aí a gente quer o perímetro. Cuidado, não é área, é perímetro. Então o que é o perímetro, gente? É a soma dos lados. Então vamos aqui por baixo. 17,5 por baixo, mais 10, mais 17,5 aqui em cima também, gente. E mais aqui que dá 10. Vou fazer a conta assim, né? Como é uma soma, eu posso somar em qualquer ordem. Então vou pegar para um lado mais fácil, ó. 17,5 mais 17,5 dá 35. Vamos botar aqui. E 10 mais 10 vai dar 20. Finalmente, tá aqui, ó, 35 mais 20 dando 55, tá? No caso aqui, 55 centímetros. Tá aí, gente, a solução da questão de número 3. Marcamos aqui, ó, na letra D de dado. Tranquilo, pessoal? Prontinho. Vamos agora, gente, para a questão de número 4, que diz assim: um quadrado tem todos os seus vértices sobre uma circunferência de 4 centímetros de raio. Nesse caso, a área desse quadrado é igual a quanto? Bom, gente, questão do CESP, mas mais parece uma questão de escola militar, né? De tão direta que a questão é, tá? Então até surpreende aí a banca CESP colocar uma questão direta dessa forma, tá? Mas vamos lá, tarefa dada, vamos cumprir lá, vamos estudar para garantir isso lá na prova, tá? Garantir questão lá. Bom, diz assim, ó, é um quadrado e o quadrado está com os vértices na circunferência. Então bora fazer o seguinte. Então eu tenho aqui a ideia de uma circunferência. Vou marcar aqui então, ó, 4 lugares, tá? 4 lugares na circunferência. Esses lugares são então os vértices do quadrado. Então o quadrado está aqui dentro, beleza? Bom, quadrado tem os lados iguais. Daí você faz o seguinte, a saída é essa, ó. Sempre que você passa na diagonal do quadrado, quando ela está inscrita, né, ou seja, dentro da circunferência, essa diagonal ela passa pelo centro, tá? Ela passa pelo centro. Então bora lembrar que a circunferência tem 4 de raio, tá? Isso quer dizer o quê? Que a diagonal do quadrado, tá? A diagonal do quadrado, ela vale 8, tá? A diagonal do quadrado vale 8, tá? Então, até coincide o D, né? Porque o que é isso? Aqui é a diagonal do quadrado, mas para a circunferência é o diâmetro também, já que é 2 vezes o raio, tá? Muito bem. Lembrando, gente, que a fórmula da diagonal do quadrado é L raiz de 2. Então, L raiz de 2 é igual a 8, beleza? Lembrando que o objetivo da questão é calcular o quê? A área do quadrado. Calcular a área, basta saber a medida do lado. Então, bora seguir aqui, ó. Lado é 8 e o raiz de 2 está multiplicando, passa dividindo, ó. Tá? Então, vamos lá. Mais uma vez, né? Fizemos agora há pouco uma questão, mostramos o caso da racionalização, tá? Você pode executar ou não. Nesse caso aqui, ó,
como a área é lado ao quadrado, vou colocar assim, ó. 8 sobre raiz de 2 ao quadrado, ó. 8 sobre a raiz de 2 ao quadrado. Pronto. E vou executando, ó. 8 ao quadrado, 64. E raiz de 2 ao quadrado, elimina o radical, fica o 2, ó. Então ficou 64 dividido por 2, que dá 32. No caso, 32 centímetros quadrados. Então vejam, sem a necessidade de fazer a racionalização, você chega também rapidamente à solução do probleminha, beleza? Tá aí então a questão de número 4. Ok? Bora lá. Assim, conferindo, né? 32 aqui, gente, marque lá, ó, letra D de dado, tá? Então só para conferir aí a alternativa. Muito bem. Vamos agora para a questão de número 5. Eu digo que a banca VUNESP, né, que elaborou essa questão, ela tem, assim, as questões mais interessantes para se fazer um estudo básico, né, sobre qualquer tópico dentro da matemática, tá? Então, bora ver aqui, é uma questão bem interessante para a gente executar. Vamos lá. Em um painel de formato retangular, com área de 14.400 centímetros quadrados, destaca-se uma região triangular, conforme mostra a figura. Então tá aqui, gente, tá? Tá marcado aqui um triângulo, ela tá marcadinha, né? E esse triângulo, especificamente, é um triângulo retângulo, porque tem aqui um ângulo reto, tá bom? Então diz assim a questão, ó. A região triangular destacada tem área igual a quanto? Então, o problema não quer sobre o retângulo especificamente, mas apenas sobre o triângulo. Então, bora trabalhar aqui. Pessoal, se eu quero a área desse triângulo, tá? Se eu quero a área desse triângulo, bora lá. Fórmula clássica da área do triângulo. Base vezes altura sobre 2. Então, vou fazer o seguinte. Bem aqui eu tenho a base, vou chamar de Bzinho. E aqui eu tenho a altura, dá uma olhada aqui para esse lado. A altura vale quanto? 80. Então, é só projetar para cá. Então, se eu tenho aqui, ó, base vezes altura sobre 2, resolveu a questão. Mas para isso eu preciso do valor de B. Muito bem. Então, bora fazer o seguinte. O problema disse que toda a área do retângulo vale quanto? 14.400. Então, vou fazer assim também. Aqui, para o retângulo, eu vou ter também uma base. Só que eu vou chamar de Bzão, para diferenciar aqui do nosso triângulo, tá? Então, vamos lá. Área do retângulo. Base vezes altura, que é igual à área do retângulo, 14.400, tá? Então, área do retângulo, base vezes altura. Tá lá a altura valendo 80 centímetros. Daí, pessoal, é só simplificar. Bora tirar aqui, ó. Bora fazer assim. Base 14.400, tá? Dividido por 80. Aí você vai simplificando. Elimina aqui um zero, né, para começar. Depois você vai ter 1.440 por 8, tá? Quando você dividir aí 1.440 por 8, você vai obter como resultado 180, tá? Então, a medida da base do retângulo vai valer 180, tá? Então, a medida da base do retângulo vai valer 180. Daí fica fácil, gente. Olha só. Se a base do retângulo é 180, tá? A base do retângulo é 180. E atenção, você já tem quanto? 110, você só precisa completar para chegar onde? No 180. Então, se eu tenho 110, ainda falta quanto? Falta 70, né? Portanto, a base do triângulo vale 70. Tranquilo? Pronto, agora vamos lá. Área do triângulo, é isso que o problema está querendo, né? A região triangular. Qual é a área dela? Então, se a base é 70 e a altura é 80, então base vezes altura sobre 2. Prontinho, agora só diversão, só cálculo, né? Vamos lá. Pode ser assim, ó, 80 por 2. Então ficaria assim, 70 vezes 80 por 2, que é 40,
E finalmente, gente, olha, 7 vezes 4, 28. E aí repete os dois zeros, tá? Então, 2.800 centímetros quadrados é a área desse triângulo aqui, né? Marcado dentro da figura do retângulo. Portanto, aqui a gente tem a letra E como a alternativa correta, ok? Vamos lá. Bom, próxima questão, questão de número 6, tá? Uma questão cujo raciocínio é até parecido com o da questão anterior. Vamos lá então. Sobre dois dos lados do quadrado ABCD estão os pontos E e F, que determinam um quadrilátero BCFE, conforme mostra a figura abaixo, tá? Bora dar uma paradinha aí, bora dar uma olhada aqui, ó. Tá? Eu tenho o ponto E, eu tenho o ponto F, e isso determinou no quadrilátero, né, no quadrado ABCD, esse quadrilátero BCFE, tá? Beleza. Sabendo que a área do triângulo isósceles DF é esse aqui, ó, tá? Já posso dizer até que esses dois lados aqui são iguais, porque ele é isósceles, tá? É um triângulo retângulo. Se a hipotenusa e a medida é F, então os lados iguais, por ser isósceles, só podem ser os catetos, tá? Então, se a área do triângulo isósceles DF é 2 centímetros quadrados e que o perímetro do quadrado ABCD é igual a 24 centímetros, a área do quadrilátero BCFE em centímetros quadrados é quanto? Bom, gente, das várias maneiras que a gente poderia usar aqui para resolver a questão, uma das mais simples, né, em termos de estrutura, né, de você organizar para depois executar, é o seguinte: como não tem área específica, você faz sempre isso aqui, ó. Calcular a área da figura maior, que no caso aqui é um quadrado, ó, tá? E tira dessa figura aquilo que não interessa, ou seja, você vai tirar esse triângulo aqui e vai tirar esse outro triângulo aqui, o triângulo ABE, tá bom? Tirou esses dois triângulos, vai sobrar o quadrilátero BCFE e aí encerra a questão. Detalhe, preciso das dimensões para calcular, então, a área desses triângulos, tá? Então é o seguinte, esse triângulo aqui até tem área definida, né? O problema já disse que vale 2. Bom, o outro detalhe é aqui, ó. O perímetro do quadrado é igual a quanto? 24. Então vamos lá. Se o perímetro do quadrado, vou chamar de P4, é igual a 24, e o quadrado tem todos os lados iguais, então eu tenho que 4 vezes o lado do quadrado vai dar 24. Portanto, cada lado vai valer 24 por 4, que é igual a 6. Volta aqui para a figura, então, ó. Eu tenho 6, tá? 6. Aqui em cima eu também tenho 6, tá? Vou botar aqui, ó. Também tenho 6. E, naturalmente, aqui, o quarto lado também vai valer 6. Vamos lá, bora ver o que eu tenho nesse momento. Já tenho a área desse triângulo, tá? Falta a área desse triângulo aqui, ó. Ok? Só que área de triângulo, base vezes altura sobre 2. Uma das dimensões, vou marcar aqui então, ó, é aqui que forma 90 graus. 6 pode fazer o papel de altura, mas aí o outro teria que ser a base. Eu não tenho essa medida aqui. Para eu ter essa medida, eu preciso saber quanto é ED. Dá para calcular. Vamos lá. Pessoal, a área do triângulo DEF, de acordo com a questão, vale 2. Como ele é isósceles, eu vou dizer então que cada lado vai valer x. Então fica assim, base x vezes altura x sobre 2, que é igual a 2, tá? Então lembrando, gente, todo triângulo retângulo é isso. É só multiplicar os catetos e dividir por 2. Observa aqui, ó, multiplica os catetos e divide por 2, vai dar a área, tá? Todo triângulo retângulo você pode usar esse recurso, tá? Tendo as medidas, é só usar o recurso.
Então vamos lá. X vezes x vai dar x ao quadrado por 2, que é igual a 2. E aí x ao quadrado é igual a 2 vezes 2, que é 4. Então x é a raiz quadrada de 4, que vai dar 2. Prontinho, ó. Volta para cá. Aí eu tenho 2 e aqui 2, ó. Observe então que se de E até D vale 2 e de A até D vale 6, sobra a parte de A até E valendo quanto? 4, né? Então de A até E valendo 4. Logo dá para calcular a área desse triângulo da esquerda, que é o triângulo ABE. Bora lá. Triângulo, área do triângulo ABE, base 4 vezes a altura 6 dividido por 2. Ou base 6 vezes a altura 4 dividido por 2. Tanto faz, tá? Pode usar qualquer um dos dois. Então, a área do triângulo ABE vai lá, ó, 4 por 2, que dá 2, vezes 6. Isso aqui vai dar 12. Prontinho, ó, tá? Ainda tem trabalho. Quadrado agora, gente. Área do quadrado. A área do quadrado, A4, assim como eu chamei de P4, tá? É lado ao quadrado, ou seja, é 6 ao quadrado. E 6 ao quadrado dá 36. Prontinho, ó. Então vamos lá, só para a gente recapitular aqui. Eu estou querendo a área do BCFE. Para eu calcular a área do BCFE, eu preciso da área do quadrado, tá aqui. E da área do quadrado eu preciso tirar a área do triângulo ABE, que está aqui, e preciso da área do triângulo DEF, que o problema nos deu e vale 2. Então, eu já tenho o suficiente, tá? Então, vamos lá. Área do BCFE é igual à área do quadrado menos a área do DEF menos a área do ABF, tá? ABE, perdão. Aí só jogar aqui, ó. BCFE. Vai acabar agora. 36 menos a do DF. 2 menos ABE. 12. Tá? 36 menos 2, 34. E 34 menos 12 dá 22, né? Então aqui eu vou ter 22 centímetros quadrados. Aí a gente tem a letra C, né? Então veja, uma questão trabalhosa, mas que se a gente organiza no início aquilo que a gente vai executar, embora seja trabalhoso, mas aí é só administrar de acordo com os dados que a gente tem na questão. Tranquilo, pessoal? Tá aí a questão de número 6, tá? Questão para treinar bastante, beleza? Muito bem. Bom, vamos agora para a questão de número 7, tá? É uma questão de composição, tá? Quem já está aí de olho no probleminha percebe que essa figura ela também não tem uma área específica, tá? Então a gente vai roubar um pouquinho daquilo que a gente usou na questão anterior, tá? Muito bem. Diz assim então o enunciado. Considere a figura abaixo, que já está aqui. A área da região achurada é de quanto? Tá? Então ele está querendo a área dessa figurinha aqui. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Né? Olha, área de hexágono, só se o hexágono for regular. Não é uma figura regular, ou seja, os lados não são iguais, os ângulos não são iguais. Tá? Qual é a dica aqui, gente? Quando você vê uma figura dessa que não tem um padrão, tá? A dica é recortar. Ou seja, você vai formar dela novas figuras, onde essas figuras tenham um padrão, tenham uma fórmula já conhecida. Ah, cabe uma área de um triângulo, de um quadrado, de um retângulo, de um losango, o que puder colocar ali de figura já conhecida, que tenha uma fórmula bem determinada, tá bom? Então, vamos lá. Vou pegar esse caminho, tá? Só lembrando, tem outras maneiras de resolver, mas eu vou pegar esse caminho aqui, ó. Vou pegar este segmento, ok?
e vou dividir a figura em duas outras figuras, ó. Tá? Então, dividi em duas figuras. A figurinha da esquerda, vamos desenhar aqui. A figurinha da esquerda, ela tem ali um formato de um retângulo. De repente, pode ser até um quadrado. Mas aqui, ó, eu já tenho uma medida valendo 5. Eu preciso saber quanto é que é essa medida aqui de baixo. Muito bem, como é que eu vou fazer isso? Olha lá, aqui embaixo eu tenho uma medida que vale 12. Lá em cima eu tenho uma medida que vale 8, ó, tá? Seria aqui, ó, tá? Então, essa medida 8 eu poderia projetar aqui para baixo, ok? Eu poderia projetar aqui para baixo, portanto. E se tudo vale 12 e até aqui, ó, daqui da direita até este ponto eu tenho 8, para completar os 12 ainda faltam 4 metros, tá? Daí, então, a primeira figurinha já tem medidas bem definidas, tá? A primeira figurinha eu vou chamar aqui de A1, né? Para a gente calcular a área 1, porque a área total vai ser a junção das duas partes. Muito bem. Na segunda parte, foi o que sobrou lá, bora fazer assim, tá? Essa segunda parte aqui, ó, tomou um formato de um trapézio. Atenção, aqui eu tenho a base maior e aqui eu tenho a base menor. E bem aqui, ó, eu vou ter a altura. E por acaso a gente falou dessa medida aqui, ó, a gente acabou de falar dessa medida, ela veio aqui de cima, né? E ela vale 8. Tá tranquilo? Aí eu preciso agora, para calcular a área desse trapézio, da base maior e da base menor. A base maior está aqui, ó, vai de cima aqui até aqui embaixo. Projeta para cá, para a direita, olha só, bem aqui eu tenho quanto? 13. Então a base maior vale 13. Falta agora só a base menor. Tranquilo, ó. Puxa o 6 para cá, puxa o 6 aqui para a direita, tá? Então vou marcar aqui, pessoal. Aqui eu tenho 6 unidades, tá? Aqui eu tenho 6 unidades. Detalhe, desde cima até aqui abaixo eu tenho quanto? 13 metros. Como eu quero só a base menor, tá? Só a base menor, então desses 13 metros eu descarto os 6. Então 13 menos 6 vai dar quanto? Vai dar 7. Pronto, agora eu tenho as dimensões do trapézio. Vou calcular a área de cada um deles e depois eu vou somar, porque aí na soma eu gero a área da figura toda, tá? Então a ideia básica é essa. Não importa o formato da figura. Se ela não tem uma fórmula padrão, você vai fatiar, tá? De modo em que cada pedacinho que você recortou lá tenha um padrão de fórmula já conhecida, ok? Bora para o cálculo então. Vamos lá. Área 1 é um retângulo. Base 4 vezes altura 5, 4 vezes 5 vai dar 20. Prontinho, já tem uma parte. Área 2, trapézio. Vamos lá. Base maior 13 mais base menor 7, vezes a altura 8 dividido por 2. Continua. 13 mais 7 dá 20, vezes 8 por 2, que é igual a 4. Então, a área 2 é igual a 80, tá? Tá aqui, então, área 1, área 2, área da região achurada, vou chamar de AH, é a área 1 mais a área 2. Portanto, área 1, 20, mais área 2, 80, dá um total de 100, né? Então, eu tenho aqui a área de 100 metros quadrados. Está aí a solução para a área dessa figurinha aqui na letra D de dado. Tranquilo, pessoal? Ótima questão, tá? Cai muito em concurso esse tipo de questão onde você precisa fatiar, né? Dividir a figura maior em outras figuras menores com um padrão de forma. Legal? Prontinho. Vamos fazer mais questões. Bom,
A próxima questão envolve aí a parte do retângulo ainda, mas a gente vai precisar da ajuda de círculo agora, tá? Então vamos lá. O enunciado, gente, o enunciado diz assim: a calçada em torno de uma praça retangular foi projetada conforme a figura abaixo. As esquinas são em forma de 1/4 de círculo. A largura da calçada é de 3 metros. Aproximando π por 3, a área total da calçada no entorno da praça é de quanto? Então prontinho, ó. Tá aqui a nossa figurinha, tá? Tá lá a praça, o entorno dela, tá? Vou começar a te mostrar aqui uns detalhes importantes. O problema disse que as esquinas são em forma de quê? De 1/4 de círculo, tá? Em forma de 1/4 de círculo. Daí o seguinte, se tem 1/4 de círculo, vamos prosseguir aqui, ó. Tem o segundo quarto de círculo, aqui o terceiro quarto de círculo e aqui o quarto quarto de círculo, tá bom? Então, gente, bora fazer o seguinte. Temos assim, nessa dimensão aqui, ó, eu tenho um retângulo de base 50 e altura 3. Por quê, professor? Porque está dizendo que a largura vale 3, tá? Tá até aqui no gráfico, ó, tá? Aqui à esquerda eu tenho, olha só, 50, ou melhor, desculpem, 3, né? 30, aliás, 30 de altura e 3 de base. Então eu tenho aqui um retângulo, um outro retângulo, um terceiro retângulo e um quarto retângulo. Aí eu vou fazer assim, ó, área 1, área 2, sendo que essa área 1 se repete aqui, ok? Área 1 se repete aqui e a área 2 se repete aqui, tranquilo? Então, gente, bora fazer o seguinte, bora calcular essas duas áreas aí, né, os dois tipos de áreas, a gente vai multiplicar por 2, só que tem que finalizar calculando o quê? A área dos 4/4 de círculo, tá? Muito bem, olha só, a área 1 é base 50 vezes altura 3, isso dá 150. A área 2 vai dar base 3 vezes altura 30, que é igual a 90, tá? Agora, olha só, são 4/4, então se você juntar aqui, ó, vamos fazer um pequeno círculo aqui, se você juntar os 4/4, vai formar um círculo. Então eu vou calcular a área de um círculo aqui, que é πr², onde o raio é 3, né? O raio é 3, então π3². Ou seja, se o π vale 3, de acordo com a sugestão do enunciado, 3 vezes 3², que é 9. E isso aqui vai dar 27. Tudo bem? Pronto, ó, eu tenho então a área do entorno. Agora eu vou fazer o seguinte, área final aqui. 2 vezes a área 1, que é 150. Por quê? Porque ela tem em cima e tem embaixo. 2 vezes a área 2, que é 90, né? Porque tem a esquerda e tem a direita. Mais a área dos 4/4, que é 27. Então eu tenho 300 mais 180 mais 27. Daí então 300 mais 180, 480, mais 27 vai dar 507 metros quadrados, né? Portanto, a gente tem aqui a letra D de dado. Tranquilo? Então, questão para treinar, viu, gente? Questão para repetir aí. Beleza. Vamos então agora, pessoal, fazer a questão 9, tá? É a nossa última questão aqui desse bloco, tá? De exercícios, na verdade, de questões de concursos, tá? Questões assim bem direcionadas aí para o concurso, então. Essa questão vai falar de um elemento bem específico que a gente chama de coroa circular, tá? Bora para o texto e aí a gente vai descobrindo no meio do caminho. Olha lá. Certa pista de corrida e caminhada, localizada na região de São Bernardo do Campo,
tem a forma de uma coroa circular, com as medidas conforme indicado a seguir. Tá? Então está aqui o círculo externo e um círculo interno. Entre elas está marcadinho aqui, pessoal, tá? Essa região é que é chamada de coroa circular, tá bom? Bora seguir. Devido ao desgaste natural, a parte sombreada correspondente à pista de corrida precisa ser pintada. A pista tem largura constante de 10 metros e é parte de um círculo com 300 metros de diâmetro. Sabendo-se que, com uma lata de tinta, é possível pintar 30 metros quadrados, quantas latas de tinta serão necessárias para pintar toda a pista? Mais uma vez, olha lá, adotar o π igual a 3, tá? Então lembrar que tem banca que ajuda, né, um pouquinho, colocando um π, arredondando logo para o 3, tá? Muito bem, gente, bora para a questão aqui. Primeira situação aqui é a seguinte, olha só, para uma coroa circular, a gente tem a seguinte situação, vou marcar aqui mesmo nesse desenho, ó. Aqui eu tenho que para a coroa circular, os círculos têm que ser concêntricos, ou seja, ele tem que ter o mesmo centro. Daí você tem para o círculo menor um Rzinho, tá? E para o círculo maior um Rzão. Então, para a gente tomar como referência aqui. A área da coroa circular, gente, sempre é essa região entre o círculo menor e o círculo maior. Portanto, para calcular a área da coroa circular, é só você calcular a área do círculo maior e tirar a área do círculo menor. Quando você tira a área do círculo menor, sobra essa região. Essa região é a coroa circular. Então a gente reduz mais ou menos assim, ó. Ficaria assim, πr quadrado, tá? Πrzão quadrado, menos o πrzinho quadrado, tá? Como o π é comum, a fórmula vai tomar essa forma aqui, ó. Tá? πr quadrado, né, menos rzinho quadrado, tá? Então, πr quadrado menos rzinho quadrado. Essa formulazinha resolve rapidinho para ti o problema. Com um detalhe. Professor, se eu esquecer lá na hora da prova, o que eu vou fazer? Não tem problema. O que foi que eu falei agora? Que a área da coroa circular, é só você calcular a área do círculo maior, calcular a área do círculo menor e tirar esse círculo menor, tá? Então seria a área do círculo maior menos a área do círculo menor, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Bom, diz o problema aqui que o diâmetro é 300, então eu já tenho uma medida aqui, ó, que vale 150. Esse é o raio do maior, é o Rzão, tá? E eu tenho aqui, ó, o Rzinho, sendo que se a largura da pista sempre é igual a 10, desses 150 eu vou perder 10, então o raio do menor é 140, né? O raio do menor é 140. Muito bem, vamos lá. A área da coroa circular, ou seja, a área da pista, né? Por que eu tenho que calcular a área da pista? Porque eu vou precisar pintar, eu preciso saber quantos metros quadrados de tinta, né, vai precisar lá, tá bom? Então lá, a área seria essa, π Rzão quadrado menos Rzinho quadrado, tá bom? Bom, qual é a situação agora? É fazer 150 ao quadrado, 150 vezes 150. E depois fazer 140 vezes 140, tá bom? Então fica a teu critério. Existe uma relação, tá? Que é lá de fatoração de produtos notáveis, que é a seguinte. Quando tu tem assim, a ao quadrado menos b quadrado, tu podes trocar por a mais b vezes a menos b, tá? Então eu vou usar esse recurso aqui, tá? Quem não quiser pode fazer 150 ao quadrado, vai lá e multiplica. Depois faz 140 ao quadrado, vai lá e faz o cálculo, tá? Não tem problema. E vou aproveitar e vou trocar logo o π por 3, já que ele sugeriu isso. Vamos lá.
ficaria assim, ó, 150, 140. 150 mais 140 vezes 150 menos 140, tá? Aí eu continuo. A área, 3 vezes 150 mais 140, que dá 290, e 150 menos 140, que dá 10, ok? Atenção, vou ser tendencioso agora e vou mostrar depois por quê. Olha lá, como é um produto, a ordem dos fatores não altera o produto. Então eu mantive aqui o 290 e vou multiplicar logo 3 vezes 10, que vai dar 30, tá bom? Muito bem. Olha só agora, vou dar uma paradinha aqui. O problema está dizendo que cada lata pinta 30 metros quadrados, tá bom? Cada lata pinta 30 metros quadrados. Olha o que eu tenho agora, que a área total da pista é 290, 30, né? Vezes 30. 30 o quê? Metros quadrados, tá bom? Então eu posso bem aqui fazer o seguinte, eu posso tirar esse 30 metros quadrados. O que ele corresponde para mim? A uma lata, né? Ele corresponde a uma lata. Então eu tenho isso aqui, ó, 290 vezes uma lata, tá? Portanto, a quantidade, tá? A quantidade de latas será de 290 latas, ok? Tá aqui a solução do probleminha, onde que aparece aqui pra gente? Na letra A. Tudo bem? Ah, professor, e se eu não seguir esse caminho, o que eu vou fazer? Simples. Vai ter um pouquinho de trabalho, mas vai dar no mesmo do que eu fiz aqui, ó. Tu vais multiplicar aqui. Paraste bem aqui, ó. Foi bem aqui que eu mexi. Então tu vai fazer assim, ó, 0 e 0, mantém. Ok? Aí tu vai multiplicar 3 vezes 9, 27, vão 2, e 3 vezes 2, 6. Com mais 2, 8. Então tu tens a área aqui de 8.700 metros quadrados. Qual é a quantidade de latas que eu vou precisar? Ora, é só você pegar a área total e dividir pela área para cada lata. Ou seja, 8.700 dividido por 30, tá? 8.700 dividido por 30, tá? Então tu vai ter isso aqui, ó. Cancela um zerinho, ficou 870 por 3, e aí você vai lá pro cantinho fazer a continha. Adivinha quanto vai dar? 290, tá? Então assim, primeiro eu fiz um caminho onde talvez o elaborador da questão tenha sido tendencioso, né? Já para dar esse 30 aqui, tá? Só para trocar pelo 290, acabou a questão. Mas caso eu não consiga observar isso, faz-se o tradicional, né? Eu continuaria aqui, multiplicaria, como mostrei aqui, e depois sim mexeria com o 30, o valor da lata, né? O quanto que ele consegue, né, pintar em áreas, tá bom? Beleza, gente? Tá aí então a questão de número 9, essa questão aí é excelente aí para concurso. Tranquilo, pessoal? Valeu, até a próxima!